professores do Pronatec, muito obrigado pela audiência do dia de hoje. E eu vou começar hoje com a pergunta da Caroline Reis. Caroline me pergunta: a disparidade das idades e nível de conhecimento dos alunos é um desafio diário. Como lidar com essa situação, nivelar, sendo que temos um outro fator que é o tempo, pois geralmente são cursos de carga horária curta. Então, eu comentei com vocês que, a meu ver, é impossível você nivelar uma turma, porque por mais uniforme que essa turma seja, por mais homogênea que ela seja, que você tenha sujeitos da mesma idade, com as mesmas vivências, da mesma classe social, eles são muito diferentes entre si. Quem dirá em turmas em que você tem jovens e adultos, homens e mulheres? Aí sim fica mais difícil você nivelar o conhecimento. O que você pode fazer é tratar de um tema a partir de duas atividades diferenciadas. Em cada uma dessas atividades, você trabalha estratégias educacionais voltadas para um público ou para outro. Como o tempo é curto, você não deve, então, abrir mais do que duas atividades por tema a ser tratado em aula, que assim você consegue inserir dentro do seu curso Pronatec, que tem no máximo aí 160, 180, 200 horas, um curso com os temas que você quer trabalhar, e nesse caso o tema empreendedorismo, né? Lidando com essas questões das diferenças geracionais, tá ok? A segunda pergunta, vamos lá. Nas minhas turmas sempre aparecem jovens que têm perfil de geração Y e se comportam como geração Baby Boomer, talvez sendo reflexo das diferenças sociais, onde se associam facilidade de acesso à tecnologia com educação precária. Como lidar com isso? Essa é uma pergunta do Carlos Manuel, de Recife, Pernambuco. Carlos, a gente nunca encontra um perfil geracional puro. Por quê? Porque ele sofre influência das pessoas com quem ele convive. Mesmo um jovem, né, que está aí na casa dos 36 anos, que a gente diria que é um perfil de geração Y, ele pode apresentar comportamentos e características de gerações anteriores às dele, porque ele sofre influência dos convívios que ele tem na família, em casa, na empresa. Então, você não vai achar um perfil puro. No caso do seu aluno, que é um Y com perfil de Baby Boomers, você vai fazer o seguinte: você vai conseguir prestar um pouco mais de atenção nesse jovem e poder trabalhar com ele, então, atividades que atendam às necessidades do perfil dele, né? Porque cada necessidade, cada perfil tem uma atividade mais adequada dentro de sala para ela, tá ok? Vamos lá. A terceira pergunta: o mundo do trabalho está em constante mudança e nós, docentes, estamos nos atualizando também, mas o sistema nem sempre acompanha as novas tecnologias. Como acompanhar as novas gerações na velocidade que elas avançam? Nós somos humanos, não somos máquinas, então na velocidade da tecnologia fica bastante improvável que a gente consiga acompanhar. Mas eu sempre converso com os meus colegas, que são mães, que são pais, o que é mais essencial para a formação de um aluno. É uma escola onde o espaço físico é absolutamente high-tech, tecnologizado, que você tem milhares de recursos, ou um professor bem qualificado? É claro que o melhor dos mundos é que você possa ter as duas coisas. Uma escola com uma estrutura física adequada e professores bem capacitados. Mas diante do fato que a gente ainda não possui nas nossas salas de aula todos os recursos que a gente gostaria, é muito interessante que o professor ele avance, ele utilize os recursos tecnológicos a partir das habilidades que ele tem. E o melhor, de fato, é que ele sempre esteja se qualificando. Quanto mais ele estiver qualificado, quanto mais saberes e mais compreensão ele tem daquele tema que ele trabalha, melhor vai ser a aula dele, né? Mais interessante vai ser a aula dele, porque ele transparece para a turma o domínio que ele tem sobre aquele conteúdo. Então, para e passo, caminhar justinho ali, lado a lado com a tecnologia, o professor dificilmente vai conseguir. Mas ele pode sim, com os recursos que ele tiver e com a sabedoria que ele tem, melhor aproveitar esses recursos e esses espaços dentro da escola.
tá ok? Um professor bem informado, a meu ver, é muito mais interessante, é muito mais potencializador de aprendizagem do que um espaço físico estruturado. Porque o espaço físico sem gente, sem o professor para orientar, sem um mentor, ele de nada vale. Agora, um professor bem qualificado num espaço que não necessariamente seja adequado, ele não resolve tudo, mas ele adianta bastante as coisas, ele abre a possibilidade de aprendizagem onde ele estiver, tá ok? Vamos lá. Walter Lages, de Santa Catarina. Dentro das competências, habilidades e atitudes, já se planejando a curto, médio e longo prazo, quais as diferenças cruciais e indispensáveis do profissional e quais os comportamentos que o farão um profissional destacado no mundo do trabalho? Vocês devem estar lembrando de uma atividade que vocês fizeram no módulo Plano de Vida e Carreira, onde vocês trabalhavam com as características de comportamento empreendedor. Aquelas características são 10 características e entre elas a gente encontra ali características de comportamento empreendedor que seriam mais voltadas à geração Y, outras mais voltadas à geração X e também algumas que caracterizam muito claramente os baby boomers. Então, para eu ter um profissional mais bem qualificado, eu tenho que ter o quê? Um equilíbrio daquelas 10 características de comportamento empreendedor. Eu vou lembrar aqui para vocês, vou resgatar, elas são 10, eu não tenho elas na ponta da língua, preparei aqui a minha cola para ler para vocês, mas a gente vai identificando em cada uma delas, cada um dos perfis que a gente trabalhou ao longo da semana. Então, a primeira característica de comportamento empreendedor é a busca de oportunidade e iniciativa. Quer dizer, um profissional que ele aprende a buscar, a olhar em volta e a enxergar que um problema pode ser uma oportunidade, ele é um profissional mais bem qualificado para o mundo do trabalho que se configura hoje. A persistência, olha só, a persistência é uma característica muito dos baby boomers, né? Que se mantinha ali firmes e fiéis naquela sua profissão e naquela sua carreira. E ela é também uma característica de comportamento empreendedor imprescindível para um profissional bem formado. Estabelecer metas, independente da idade, independente da profissão, essa é uma característica muito importante. Alguém que sabe estabelecer metas, fica mais fácil de você progredir, de você avançar na sua carreira, na sua profissão e no seu trabalho. Busca de informações, isso é bem cara de geração Y. Os meninos têm acesso à tecnologia, têm velocidade, têm agilidade, eles vão atrás, então, de conteúdos a respeito de um determinado assunto. O comprometimento. O comprometimento, ele independe de que perfil geracional você tem. Quer dizer, ele é uma característica que deve ser desenvolvida e deve ser muito valorizada por você, professor, dentro de sala de aula. Correr risco calculado, riscos calculados. Quem sabe correr risco e sabe dimensionar os pontos positivos e negativos dessa empreita, dessa iniciativa, é um cara que ele tem mais capacidade de avaliação e de se colocar no tempo e no espaço. Exigência de qualidade e de eficiência. Quer dizer, os meninos hoje, os mais novos, eles têm essa necessidade dessa velocidade e às vezes a velocidade e a rapidez não imprime nas coisas do trabalho a qualidade e a eficiência que se deve imprimir, né? E isso é uma característica muito dos baby boomers e da geração X, quer dizer, vamos um pouco mais devagar e vamos fazer também com uma maior qualidade, ok? Planejamento e monitoramento, quer dizer, na vida da gente toda, planejamento é fundamental, seja nos espaços profissionais, nos espaços familiares, nos espaços afetivos, nas relações afetivas, quer dizer, planejar e monitorar aquilo que você planejou para ver se você está chegando naquelas metas que você traçou, são fundamentais para o sucesso de um negócio, de uma carreira, tá ok? A persuasão e a rede de contatos. Tem coisa mais interessante do que alguém que é persuasivo, que ele, pelo saber, pela qualidade, capacidade técnica, pelas habilidades que ele tem, consegue persuadir você, consegue convencer você de um determinado assunto. Isso é uma característica também muito importante para os tempos de hoje, para os profissionais que estão se colocando no mercado. E a nossa rede de contatos? O que o Pronatec Empreendedor tem, que é muito interessante, é que ele traz a rede de contatos
de cada um dos profissionais, não só como aquela rede de contatos que de alguma forma vão te facilitar, vão te favorecer o acesso a dinheiro, a recursos, a valores. Mas uma rede de contatos, ela pode ajudar você a conhecer outras pessoas, a conhecer outros fornecedores, a conhecer outros sujeitos que vão te ajudar no desenvolvimento da sua ideia, de uma ideia que pode ser uma ideia de negócio. E isso é importante para o professor ensinar, isso é importante para o professor valorizar no seu aluno dentro de sala de aula. E por último, a independência e a autoconfiança. Quer dizer, quanto mais independente essa pessoa, quanto mais recursos pessoais ela tem para buscar as informações, para buscar as alternativas que ela precisa, mais ela vai conseguir ter sucesso, mais ela vai conseguir se satisfazer e chegar mais próximo aos sonhos que ela tem. Tá, ok? E a autoconfiança, quer dizer, se eu sou uma pessoa segura de mim, se eu sou uma pessoa que tenha certeza que me conheço, eu vou um pouco mais longe, né? Eu me torno mais independente, tá, ok? E é importante a gente colocar aqui, nessas 10 características que não estão aqui presentes, é a questão da autonomia. Eu tenho que ser autônomo, ter minhas ideias próprias, né? Reconhecer no que eu faço características que são minhas, que são próprias de mim como sujeito, para que quando eu enxergo essas características, quando eu vejo que eu sou uma pessoa autônoma, que aquilo tem a minha cara, eu me comprometo e eu vou mais longe. No mais, pessoal, agradecer mais uma vez e lembrar que amanhã é nosso penúltimo dia, que amanhã é nosso último dia, que a gente vai ter bastante tempo depois disso. Se vocês quiserem, vocês podem estar continuando a usar a página da Sala de Professores no Facebook, né, acessando a Bia, que é a nossa orientadora aí, né, no Papo de Professor. Vocês podem estar acessando Bia e Bia entrando em contato conosco e com outros especialistas que vocês tenham necessidade de contactar a partir do desenvolvimento dessas ideias. Lembrando sempre que elas são ideias que podem ser acrescentadas com outros conhecimentos, com outras ideias que vocês já possuem, tá ok? Por hoje é só, obrigada e até amanhã.